imóveis e quem recebe o valor praticamente nada faz. Então é muito difícil isso, né? Pra gente aceitar isso. Agora vamos chamar a empresa CETIP. Fazer uma dupla aqui, né, Giovanni? Sim. A dupla ou até uma trinca com o Pancho. Primeira coisa, muito obrigado à AND, a oportunidade de estar se apresentando aqui. Vemos, né, acompanhamos as dificuldades todas e realmente precisamos melhorar muito o trânsito. O mercado segurador precisa que morram menos pessoas, precisa que tenham menos inválidos, precisa que haja um controle maior da frota, uma redução das fraudes documentais ou não, porque afinal de contas, tanto o mercado segurador quanto o mercado financeiro precisa de um ambiente controlado para poder exercer as suas operações, né? Dado a exiguidade de tempo, Teodoro, a gente resolveu fazer um pouco ao contrário, até para que esses nossos 20 minutos, né, ou nessa parte, vamos chamar assim, do encontro da AND, ele possa ser mais produtivo. Então, o que na verdade a gente gostaria, e estamos absolutamente à disposição aqui, FENASEG, CETIP e a CREF, para as dúvidas, para as perguntas dos senhores, né? Eu acho que já ao longo de vários encontros e ao longo de várias oportunidades, nós já conversamos coletivo e individualmente com os senhores. Caso haja alguma dúvida, a gente gostaria de prestar as informações, esclarecimentos que os senhores tenham. Primeira coisa, sem dúvida nenhuma, Vanderlei e Hugo, contem conosco para chegar e para cobrar o uso desses 300 milhões, porque eu acho absolutamente fundamental que os administradores públicos prestem contas, né, desses recursos que deveriam estar sendo aplicados e investidos na segurança de trânsito. Doutora Savana, você está aqui do meu lado. Qual é a sua dúvida? Uma pergunta para a gente. Qual a forma que vocês poderiam interceder, então, junto com os DETRANs, a AND, para perguntar, a gente está tendo essas informações do DENATRAN, de como que eles estão fazendo a aplicação? Eu acho que a gente tem vários caminhos nesse ponto. A gente tem a própria Superintendência de Seguros Privados, que no fundo ela é o banco central das seguradoras e acompanha, né, Norton? Cadê o Norton? Acompanha o cumprimento desses repasses, tanto dos 45% quanto dos 5%. Então, eu acho que por dentro do próprio Poder Executivo do governo, podemos, através do Legislativo, fazer isso, e podemos administrativamente, a própria federação, a seguradora líder, cobrar do DENATRAN, tipo assim, presta contas de como é que vocês estão usando esses 300 milhões. E a distribuição do recurso do SUS para os estados? Aí eu já não, aí já é um pouco mais complicado, porque eu acho que isso entra, Savana, e me corrija se eu estiver errado, tá, Norton? Eu acho que isso entra dentro de um caixa global, né, do sistema de saúde, porque você não consegue separar muito a parte de pronto-socorro, né, de atendimento emergencial, ligado ao trânsito ou não. Isso é uma compensação, né, do custo total. Ok, obrigada. Por favor. Fala, João. Eu gostaria apenas de deixar registrado aqui que esse assunto aí no que se refere os recursos para a educação do trânsito, tenho certeza absoluta, se esse recurso fosse aplicado na íntegra, primeiro, quem ganhava a sociedade, quem ganha a sociedade como um todo. Segundo, quem ganha o governo, porque diminui o índice de acidente, de indenização e daí por diante. Agora, o que eu quero registrar é que ontem eu tive uma audiência com o diretor-presidente do DENATRAN, não sei se os senhores estiveram com ele há alguns dias, né? Ele também assumiu recentemente e eu achei ele muito receptivo.
segundo ele, que quer ter o maior relacionamento possível com os DETRANs. Eu acho que o momento é oportuno para que todos nós possamos manter esse relacionamento com o diretor-presidente do DENATRAN. Eu achei ele muito aberto, muito transparente, e segundo ele, que quer um relacionamento amigável, cordial, de parceria com todos os DETRANs. E eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui nessa tarde. João, Obrigado. por favor, presidente Teodoro, eu só peço que desconte aqui dos nossos 20 minutos, senão, mas eu agradeço. Alguma pergunta? Eu vou cutucar um pouco, eu acho que é uma coisa importante até na dúvida dos senhores, e por isso até que eu pedi o concurso do Pancho, né? Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. São Paulo. Vai lá, Vera. Só um pouquinho, Júlio. A gente está falando da CETIP, sim? Hein? Esse é o tempo da CETIP? CETIP, FENASEG, ACREF, o que você quiser. Tá bem. Então, aproveitando, eu vou reiterar aqui uma coisa que eu já falei pro Érico, em alguns momentos, já falei pra ti também em momento especial. Eu acho que o DETRAN tem que puxar, eu estou puxando isso a 2 reuniões já nossas, eu acho que a gente tem que chamar essa discussão para a próxima reunião, ou assim que isso for possível. Nós recebemos, o DETRAN São Paulo recebeu, imagino que todos os DETRANs tenham recebido uma carta do DENATRAN, dizendo que não era para nenhum DETRAN fazer nenhuma modificação no sistema de SNG, enquanto o DENATRAN não fizesse um estudo sobre esse sistema. Então, eu queria que, se a gente pudesse se reunir ou em uma comissão ou numa reunião específica da AND, que os DETRANs se reunissem, trouxessem seus técnicos e nós pudéssemos discutir uma resolução conjunta para essa situação do Sistema Nacional de Gravantes. São Paulo tem medo de que alguns estados tomem soluções unilaterais e a gente acabe desmanchando um sistema que foi construído nacionalmente. Ou que a gente não faça isso e depois tenha que responder publicamente como isso vai ficar. Eu só gostaria que no limite nós pudéssemos fazer isso juntos. A posição de São Paulo é muito nesse sentido. Que a gente pudesse conversar sobre isso juntos, tirar uma diretiva, como vai funcionar esse sistema nacional, se cada estado começar a fazer suas licitações em separado, a gente não vai quebrar esse sistema, vai ter algum problema. Então fica meu pedido de novo, tanto para vocês, aquilo que já conversamos, de expor como funciona pelo lado da CETIP, como é essa empresa, quais são as vantagens e tudo mais, para que todos os estados fiquem muito bem esclarecidos sobre como é o Banco Nacional, qual é a participação de cada estado, qual é a participação das empresas, né, para que ninguém caia em nenhum conto do vigário por aí. Sim, então eu queria reforçar essa coisa, como o SNG foi criado por todos os estados em conjunto, eu acho que se a gente vai desmontar ou vai fazer qualquer coisa diferente, a gente devia fazer isso junto também. Vera, muito obrigado. Até esclarecer, porque já nos chamaram ao concurso disso, né? Eu acho que é absolutamente oportuno o que você está colocando. Todo mundo acompanhou as revistas, essas notícias que saem por aí. Isso acabou ligando um sinal de alerta no Ministério da Fazenda, no Banco Central e no Ministério da Justiça. Então, quer dizer, o mundo, para um futuro breve, vai ser diferente do que a gente está vivendo. Há toda uma preocupação, especialmente do Ministério da Fazenda e do Banco Central, porque a gente está sempre falando de veículos em acidentes, a gente está preocupado com a parte documental, registros e tal. Só que do outro lado, a área financeira do governo está preocupado com as garantias. O veículo é uma garantia e principalmente não quer que, sei lá, um pan-americano da vida, né? Fizeram até a brincadeira para mandar o Silvio Santos lá para ver se resolvia como banqueiro a crise europeia. Mas que o veículo não seja usado para 2, 3 financiamentos, né? É a rigidez do sistema que preocupa as autoridades monetárias. Então, sem dúvida nenhuma, já houve inclusive a ligação do ministro da Fazenda, do Banco Central para com o DENATRAN. Ele está fazendo esse trabalho e o que a gente pediu, Vera, e aí havendo essa oportunidade, por favor, faço questão até de encontrar um grupo da AND reunido para isso, como contribuir em que tipo de legislação, né? Porque afinal de contas não há a menor dúvida, primeiro, de que o Código Civil conferiu, né,
aos cartórios, isso. Desculpa, retirou dos cartórios e conferiu aos DETRANs essa capacidade, né? O DENATRAN, na verdade, não é mais um órgão executivo de trânsito, ele não se equivale. Então, não adianta pensar num Banco Nacional necessariamente que estivesse lá no DENATRAN. Cada um dos 27 DETRANs tem que continuar sendo o repositório, né? Até porque cada DETRAN é que vai emitir o CRV e o CRLV. Eu não queria me estender nisso, mas o momento é absolutamente oportuno e eu também tenho sentido, felizmente, uma nova e melhor administração do DENATRAN sob vários aspectos, né? Eu acho que ele está mais responsivo, ele está procurando se alterar, né? E vejo da parte deles, como o Bosco colocou, um interesse grande de lidar com a própria AND. O DENATRAN precisa de um fórum técnico, de um fórum como esse para poder prosperar. Mas eu estava fazendo aqui uma pergunta. Júlio, só uma parte, por favor. Por favor. Martins. Vera, alguns estados não estão mudando a forma como se inclui o SNG ou como se exclui como se inclui o gravame ou como se exclui. A única coisa que nós estamos fazendo é licitando para que outras empresas possam prestar também esse serviço. Não vai se mudar. Não vai mudar. Completamente correto. A posição do nosso secretário não vai mudar o sistema de inclusão e exclusão. Que seja feito por licitação, que seja aberto a toda a participação. A nossa única preocupação é que a gente continue tendo bases que se conversem em bases de sistemas